A graça e a paz de Jesus esteja sempre presente na sua vida. Na meditação da palavra de Deus de hoje, quero trazer a nosso coração, ao nosso pensamento, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3. Diz assim a nós a palavra de Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por livre obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O texto de hoje é uma palavra aos pastores, mas alcança a todos aqueles que, servindo a Deus, lidam com outras pessoas, apresentam-se com liderança. Há duas vertentes muito claras aqui. Uma vertente negativa e uma vertente positiva. Ou seja, o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus de uma forma positiva. O que eu devo fazer? Mas a palavra principal, da qual eu quero destacar neste momento devocional, é o nosso principal instrumento de pastoreio, ou instrumento de liderança. Não é o cargo que eu tenho, não é o título que uma pessoa possui, não é nada disso. A palavra de Deus aponta que devemos olhar e cuidar do rebanho de Deus como exemplos. O principal instrumento de liderança dentre os servos de Deus é o exemplo, porque as pessoas acabam refletindo aquilo que nós estamos vivendo. Algumas vezes queremos fugir de nossas responsabilidades dizendo: não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas a palavra de Deus mostra que quando agimos corretamente, as pessoas vão ver as boas obras e glorificarem ao vosso Pai que estás nos céus. Não adianta pedir a quem não conhece a Cristo que olhe para Cristo. Sabe para quem eles vão olhar? Para os discípulos de Cristo, para os servos do Senhor. Pedro e João, quando estavam chegando ao templo, ali na frente da porta chamada Formosa, ao serem interpelados por alguém que pedia esmola, ele diz: olhe para nós. Na liderança, na vida cristã, no dia a dia, precisamos ter a coragem de dizer: olhe para nós, porque o maior instrumento que temos é o exemplo de vida. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver nela os reflexos do caráter de Cristo, da pessoa de Jesus. Por isso, a palavra de Deus hoje é uma palavra ser exemplo. Ser exemplo dentro daqueles que você está vivendo. Este é um peso e um privilégio que cabe a cada um de nós. O privilégio de sermos instrumentos de viver e representar Jesus. Por isso, no exercício da liderança, no trato com as outras pessoas, não seja ganancioso, não use de força, mas tenha o prazer de servir. E servir segundo o exemplo de Cristo, que diz que o Filho do Homem veio buscar, veio salvar o que se havia perdido, e também ele não veio para ser servido, mas para servir. Ser exemplo dos fiéis, ser exemplo do rebanho. Viva com Cristo, de tal modo que o seu proceder venha refletir a imagem de Jesus. Faça sempre uma pergunta: o que Jesus faria nesse contexto? Qual seria a ação de Jesus em um momento como esse? E haja conforme o próprio Deus revela na sua palavra. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós e que possamos viver dia a dia com Deus, sendo exemplo vivo de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Claudio Costa, servindo a Deus e aos irmãos a partir da Igreja Batista em Luiz Correia, no Piauí.